Oi pessoal, tudo bem? É que hoje eu estava perguntando uma coisa que é muito difícil. Eu não fico encafifado, né? Mas é assim mesma coisa do que eu pergunto. Por que essa história, como não cobriu pelas dívidas e não conseguiu pagar nada, que não conseguiu nada. Mas se você quer saber, você quer ouvir essa história? Então, se você ainda não sabe, ainda pode me responder pelo CG e pode se inscrever aqui no canal. Eu já volto. E a história de hoje é a incrível história da parábola do credor incompassivo. Então, agora lá vai essa história. Era uma vez, quando o Pedro ele foi lá pescar os peixes, os cobradores de impostos vieram buscar, né? E agora que Jesus foi lá falar com ele, e está dizendo assim na Bíblia, em Mateus, que está dizendo assim. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Então Jesus respondeu assim: Eu digo a você, não até 7, mas até 60 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. E mais assim, ó, que está dizendo, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Por isso que quando o rei perdoou a dívida para este servo, mas ele estava falando sério, por quê? Ele saiu, o servo estava dizendo que ia pegar este homem, que sufocá-lo, e estava dizendo: Pague-me que o me deve. Mas ele estava sem a mesma coisa, que não perdoou nada. Ele enganou mesmo o servo. Mas aqui na Bíblia está dizendo assim: Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo. Como eu tive de você, irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Mas assim mesmo, pessoal. Porque ele dizia, porque os guardas foram perseguidos para ele. Depois foi contar tudo para o rei do que ele falava. Servo, eu perdoei a sua dívida. Mas e depois lançou na prisão. Aí depois, mas como ele não pode perdoar, ele recusa se perdoar nos outros. E depois, o Pai Celestial, ele era a mesma coisa do que é mesmo, né, pessoal? Mas assim mesmo, se o Deus não nos perdoar, ele nunca nos perdoará mais. Se perdoasse, ele perdoa mesmo. Então, como era mesmo assim? E porque da última Bíblia, aí fala assim: Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, e se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mas então, pessoal, foi só porque isso, né? Então, por hoje, só isso, pessoal. Então,
E lembre-se, tem que pagar todas as dívidas pelo que nunca fizemos nada, né? Porque tem que pagar pelas pessoas, pagar as contas e tudo assim mesmo. Tem que lembrar de tudo, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!